Sejam muito bem-vindos ao nosso espaço semanal de bate-papo. Começa agora o Café com Nescau, um momento para quem gosta de política, só quer entender um pouco melhor. Aqui nós vamos falar das decisões que impactam a sua vida, sem enrolação, com conteúdo, opinião e, claro, bons convidados. Em cada episódio, vamos trazer temas atuais: saúde, economia, segurança, meio ambiente, inteligência artificial, comportamento, sempre com quem entende o assunto. O nosso compromisso é um só: mostrar que política de verdade é aquela que transforma vidas, porque é nisso que eu acredito. Eu sou Marcos Vinícius Nescau, sou cria do interior do estado, nascido em Barra do Piraí, criado em Petrópolis, onde também moram meus pais e meus filhos. Eu fui deputado estadual por 4 mandatos, secretário de Envelhecimento Saudável, presidente nacional do PTB e hoje presidente nacional do PRD. Mas o mais importante é que eu sou alguém que acredita no poder do diálogo e da boa política para transformar vidas. Então, para esse primeiro encontro, nada é melhor do que eu me apresentar. E eu convidei a jornalista Carol Almeida para me ajudar aqui nesse bate-papo e contar um pouco para vocês de quem é o Marcos Vinícius, do nosso Café com Nescau. Bora lá, pega o seu cafezinho, vamos junto. Marcos, é uma honra para mim, primeiramente, estar aqui com você. Vai ser ótimo te conhecer por uma outra ótica, já que no jornalismo político eu já tenho uma experiência e é muito bom a gente conhecer o que há de diferente para o Rio de Janeiro, né? Mas hoje eu vou te fazer perguntas ácidas, vou ser muito sincera e eu espero que você esteja preparado para esse nosso bate-papo. Vambora, Carol. A gente tem que, na vida pública, tem que estar preparado para tudo, né? Não só porque é bom, mas também para as perguntas ácidas que são normais, né, no nosso dia a dia. Então tá ótimo. Um papo com café é sempre mais relaxante, né? Sempre mais relaxante. Então tá ótimo. Vamos começar assim por uma pergunta básica, né? As pessoas que dizem que são apolíticas, que não gostam de política, o que você diria para essas pessoas? O que te faz trazer esse café com esse bate-papo? Tem uma máxima que eu digo que nós fazemos política para tudo, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Eu costumo brincar com as pessoas quando a gente faz reunião, que até para você fazer um bom almoço pro seu marido no domingo, Carol, ele tem que fazer uma média contigo. Você imagina se ele vai pro futebol sábado, chega às 11 horas, depois de ter tomado um monte de cerveja, ele vai comer o almoço bem salgado do domingo, concorda? É assim lá em casa, é assim em todos os lugares. É assim o marido com mulher, a mulher com marido, a gente faz política todo dia, a todo momento. É um paralelo, mas eu entendo que quem não gosta e quem não presta atenção na política é governado por quem gosta e por quem faz política. Então, eu penso que essa frase, e hoje, eu acho que as pessoas elas têm se engajado muito por conta da informação que chega mais rápido para todo mundo. Então, acho que as pessoas têm que prestar atenção, sim, em quem ela votou para vereador, quem votou para prefeito, em quem votou para deputado estadual, para deputado federal, para presidente, porque é a política que governa a nossa vida. O impacto é direto, né? No dia a dia da gente, a política está ali. Muitas vezes não é nem a questão do dia a dia de casa, mas a política pública que vai determinar como é que você chega na sua casa, o seu transporte público, a segurança, né? Que é um tema que a gente vai tratar aqui. Mas antes da gente começar esse bate-papo, eu queria que você contasse para as pessoas quem é o Marcos Vinícius, por que Nescau, onde que começou essa trajetória, o que nos levou a estarmos aqui hoje nesse primeiro episódio. A minha trajetória começou na política partidária. Lá em 1994 eu me filiei ao PTB e comecei como uma grande maioria começa, né? A gente vai se apaixonando, começa a trabalhar na eleição, e aí se apaixona e acabei colocando, depois de 12 anos, o meu nome, 94, 12 anos em 2006, o meu nome para ser testado na urna, foi quando Você já estava com quantos anos quando você começou lá naquela época? bom, 94 eu me filiei, então eu nasci em 73, você bota aí 22 anos, 21, 22 anos. E aí, em 96 eu trabalhei na minha primeira eleição, que foi a eleição de prefeito e vereador na cidade de Petrópolis, mas aí como cabo eleitoral, como pendurando placas, né, era um trabalho mais braçal,
mais de ponta, mais estar ali na frente mesmo. E aí depois a gente foi crescendo, né, dentro do partido, à época com o meu ex-sogro, né, e aí eu coloquei meu nome em 2006, virei primeiro suplente, assumi o mandato em 2008 e estive deputado estadual até 2022. Você já foi direto engajando na carreira como deputado? Já fui direto engajando como deputado aquela época pra fazer dobrada com a então deputada federal Cristiane Brasil. Me diz uma coisa, naquela época você acabou de mencionar que a política hoje em dia, por conta das notícias, né, andando numa velocidade muito mais rápida, a participação popular já melhorou bastante, mudou-se a postura da relação com a política. Como é que você compara aquela época hoje em dia? Facilitou, dificultou, tornou as pessoas mais politizadas? Olha só, Carol, naquela época as pessoas elas tinham mais receio ou eram mais comedidas em falar as coisas. Hoje, a rede social ela tirou esse filtro. As pessoas se colocam mais, mesmo que através do celular, da rede social, do Facebook, do Instagram, do TikTok, o que quer que seja. Mas as pessoas se colocam mais. Perdeu o filtro, né? Perdeu o filtro, mas eu acho que aquela época a política ela era mais romântica. As pessoas mergulhavam mais, né? Não era superficial. Hoje, apesar de ter mais gente falando de política, é mais superficial. Eu sou porque eu sou de direita, eu sou porque eu sou de esquerda. Tipo, eu sou Flamengo, eu sou Vasco. Então, assim, eu tenho um pouco do romantismo daquela época, mas acho que hoje até os jovens conseguem se manifestar com mais facilidade do que antigamente. Tem uma abertura maior, mas isso também não significa engajamento, né? Não significa engajamento, também não significa entendimento do que está falando. Às vezes fala porque, né, porque o amigo ou porque está na moda, né? Então, assim, eu vejo que lá na década de 70, 80, 90, né? Eu sou da década de 70, estou falando, mas as pessoas elas tinham um pouco mais de profundidade no que falavam. Hoje a gente tem mais quantidade das pessoas que falam. Essa questão de conceito que você está falando agora me lembrou muito um vídeo que eu vi essa semana e que o rapaz chegava para as pessoas e perguntava: Você é a favor, você entraria num relacionamento monogâmico? E por falta do conhecimento do significado da palavra monogâmico, as pessoas diziam assim: Não, eu não quero saber disso, eu sou evangélico. Eu sigo as escrituras, eu não quero saber disso. Olha isso, né? E muitas vezes é falta de conhecer realmente a questão do conceito, né? Do que está falando. Então, assim, eu penso que a gente, naquela época, né, nós tínhamos um pouco mais de éramos mais comedidos, mas entendíamos mais sobre o que estávamos tratando. E hoje as pessoas se colocam, mas às vezes não sabem nem o que estão falando. Essa parte um pouco educacional política é o conceito que você quer trazer com o Café com Nescau? Você sabe que eu ontem estava olhando, eu visitei no sábado a exposição Cazuza Exagerado. E tava lá o boletim dele da escola, acho que sétima série ou sexta série. E a melhor nota do Cazuza não era em português, nem história, nem geografia, era em Organização Social e Política Brasileira, o SPB, PB. que eu tive na escola. Você não quer ver mais nova do que eu, mas as pessoas precisam dessa. Isso eu defendo desde o meu primeiro mandato, que nós precisamos trazer essa história da política brasileira e essa educação para os jovens do A Brasil. história do Brasil realmente precisa ser sobre o Brasil, né? Sobre o Brasil. Como é que você se vê hoje como patriota e o patriotismo no país? Cara, são coisas muito distintas, né? E a gente precisa explicar para as pessoas para que elas consigam separar uma coisa da outra, né? O patriotismo ele tem que caminhar com a gente todo dia, né? Nós estamos aqui e temos que defender o nosso lugar, né? É como Exatamente. defender a nossa casa. É como defender a nossa casa, né? Falando em defender a nossa casa, nesses anos de mandato como deputado, você sempre teve causas ligadas ao interior, ao idoso. Como é que tem sido a sua trajetória e as suas conquistas nesse caminho? Olha só, o interior é de onde eu vim, né? E você não pode esquecer de onde você veio. Eu nasci lá em Barra do Piraí, no interior do estado do Rio, uma cidade que tinha lá, sei lá,
40, 50 mil habitantes, talvez menos, e hoje tem 100 mil habitantes. Fui criado em Petrópolis e comecei a minha vida de trabalho, comecei a trabalhar na minha vida profissional vendendo remédio em farmácia. E olha como o mundo ele é engraçado, né, cara? Como a vida vai te pregando peças. Meu segundo emprego como vendedor de remédio, eu comecei na cidade de Petrópolis, aí depois eu trabalhava em Petrópolis, Areal, Três Rios, Paraíba do Sul, Sapucaia, Teresópolis e Nova Friburgo. E um sumidouro, muito pouco, mas fazia sumidouro. Uhum. E a espinha dorsal da minha eleição está aqui: Petrópolis, Areal, Três Rios, Paraíba do Sul, Sapucaia, Sumidouro, Friburgo e Teresópolis menos. Mas essas 6 cidades são a espinha dorsal da minha eleição. Então, eu tenho por dever, né, e por amor de quem me incluiu, quem me ajudou profissionalmente no começo da minha vida, é quem me ajuda até hoje na minha carreira política. E caminhar lá criou vínculos para você para a vida, assim? Eu tenho amigos onde eu fiz em todos esses lugares, né? Às vezes eu estou mais em Areal do que em Petrópolis. Quer dizer, não estou mais em Areal do que em Petrópolis, mas eu vou tanto a Areal, tanto a Paraíba do Sul, tanto eu esqueci de São José do Vale do Rio Preto, que também, né, é uma cidade que eu também vendia remédio lá, e São José faz parte da minha vida, que é normal, assim, né? Eu vou porque eu quero, eu vou tomar um café na padaria, às vezes eu estou no final de semana, quero dar uma volta e vou para lá. Então, assim, é uma coisa Faz que eu parte da sua rotina. faz parte da minha rotina. É uma coisa E que me dá prazer. E aí, o que você se orgulha de ter levado, de ter conquistado para esses lugares? Porque as pessoas, às vezes, elas não entendem. Diz que o político não trabalha, né? Mas, na verdade, na prática, tá no dia a dia da gente, a gente nem percebe que alguém pediu por aquilo, intercedeu por aquilo, ou pensou em algum equipamento que possa fazer a diferença. O que te marca nessa sua trajetória, conquistas que você tenha conseguido justamente para esses lugares que passam pela sua vida? Cara, assim, Carol, todos os meus mandatos, todos eles, todos os anos, nós tivemos entregas para as cidades do interior. Não dá para ser diferente, né? Para você ter ideia, tem uma coisa que me marca muito. Assim que eu assumi o mandato em 2008, não era como é hoje. E uma luta que eu me empenhei muito para o deputado estadual ter emenda impositiva igual ao deputado federal. As emendas impositivas estão muito hoje sendo faladas, né? Uhum. Mas naquela época o governo fazia um cardápio e você entregava para os municípios. Então, assim, eu entrei em março e as emendas eram em novembro. Eu consegui entregar carro de transporte de passageiros. E uma coisa que me marca por duas coisas, né? Porque eu consegui entregar para todas essas cidades e consegui entregar para a Barra do Piraí, que era que é a cidade onde eu nasci. E eu me lembro que o falecido prefeito, Uhum. ele perguntou ao vereador que era do partido da época: mas para que o deputado está mandando ambulância para cá? A gente não tem nada, quer dizer, não tem nenhuma parceria. E isso eu estou citando, se eu lembrei agora, é porque eu fazia, né, faço e continuarei fazendo pelo gosto de atender as cidades do interior. Todos os projetos que eu tive enquanto secretário foram para todas essas cidades. Todo ano eu mandava emenda para todas essas cidades. Aí era cobertura de quadra, era reforma de colégio, todo o cardápio que tinha a gente trabalha pelo interior. Hoje em dia ainda é assim ou funciona também de outra forma? Hoje em dia, como eu não estou no mandato, Uhum. tudo que eu consigo através, seja do governo federal ou do governo do estado, também é dessa forma. Entendi. Mas também nos moldes, vamos supor, da Alerj, por exemplo, ainda continua funcionando dessa forma? Existe um Não, cardápio, a não? Alerj hoje é emenda impositiva. Entendi. Desde 21, 22, desde o início de 23, que é emenda impositiva. Mas você também teve uma jornada como secretário de envelhecimento saudável, né? E qualidade de vida. Que isso mudou na sua vida? Isso tem um lugar especial para você? Porque eu fiz umas pesquisas assim e parece que você teve um envolvimento muito especial com essa temática do idoso. Foi um envolvimento que ele começou partidário, né? Acho que a minha vida era sempre pautada na vida partidária, na convivência partidária. E ele começou partidário desde 2004,
na cidade do Rio de Janeiro. E aí depois nós criamos um projeto para o então prefeito, que é hoje prefeito da capital, Eduardo Paes, que foi implantado na gestão dele a partir de 2009. E daí, quando eu, através de emenda, consegui convencer o governo do estado a criar uma Secretaria de Envelhecimento Saudável, que o estado do Rio de Janeiro é um dos estados com o maior número de população, da população acima de 65 anos. A cidade do Rio de Janeiro, o bairro de Copacabana, né, Petrópolis, Cabo Frio, Arraial do Cabo, esses números eles são expressivos no nosso estado. Crescente. E crescentes, cada vez mais. E nós conseguimos criar a secretaria através de uma emenda que eu coloquei no orçamento de 2012, criamos a secretaria, era a menor secretaria do governo, e nós fizemos entregas para, olha, de cabeça assim, mas para mais de 70 municípios do estado do Rio de Janeiro. Então, assim, foi um momento que marcou muito a minha trajetória, que foi uma mudança do legislativo para o executivo e muita entrega, muito vocês entregando e conversando com a população. É muito próximo, né? É muito próximo, é muito bacana. Essa parte do executivo, ela é muito gratificante para o homem público. E o que você sentiu naquela época já, tendo uma visão voltada para o idoso? Porque hoje em dia é um tema que está em alta, falar de longevidade, né? As pessoas mais velhas, na verdade, estão cada vez mais jovens, né? Buscando atividades novas. Como é que você vê a mudança desse cenário e de ter participado de um passo tão importante que é olhar para a pessoa na melhor idade? Carol, assim, eu tenho algumas passagens que eu posso te contar aqui. Tem uma delas que nós tínhamos um projeto em São Francisco de Itabapuana, e eu quero deixar aqui um abraço para minha amiga Patrícia Cherene, que tinha 500 pessoas nos dois projetos, e tinha fila de gente para entrar. E tinha uma senhora que ela sofreu de depressão, ela foi pro projeto, ela não tinha amigos, ela tinha perdido a família num acidente de carro. Era uma coisa que me emocionava toda vez que eu vi o depoimento dela. E ela dizia que a Academia da Terceira Idade, que era esse projeto, devolveu a vida a ela, porque ela criou ali amigos. Então ela ia para a academia mesmo no dia que não era a aula dela. Então as academias que nós vemos hoje em dia pelo estado todo são a partir desse projeto. Começaram através desse projeto. Começaram na cidade do Rio de Janeiro e depois a gente espalhou para o estado inteiro. E outro, tem idoso que é dependente, né? Semi-dependente, e tem idoso que é independente. Eu, infelizmente, não lembro o nome, mas numa próxima eu vou pegar o nome dessas pessoas. E a pessoa não conseguia amarrar o próprio sapato, ela dependia de alguém para amarrar o sapato dela. Então, através dos projetos, as pessoas conseguiram voltar a ter a sua independência, ou ser semi-independente. Então, assim, essa entrega, essa troca, ela era muito gratificante. Você vê que realmente faz a diferença. A política pública chega na ponta e é você que está entregando. Isso é muito bacana. E o que você pensa hoje em dia que é uma urgência no estado do Rio, vendo tantas coisas que você já conseguiu entregar, mas também vendo o quanto as coisas mudaram ao longo desses últimos anos, né? O que você acredita que é uma necessidade do povo fluminense? Na questão da terceira idade, eu acho que a gente precisa, assim, primeiro, como o número de idosos cresce a cada dia e só não vai ficar velho quem morrer antes, né? E você pretende chegar, eu pretendo chegar, eu quero, né, passar dos 70, ser longevo. E hoje as pessoas procuram, né, chegar cada vez mais longe. Chegar cada vez mais jovem. Eu acho que o número de projetos tinha que ser ampliado na mesma medida que a população cresce. Eu dei uma entrevista semana passada falando sobre um projeto que era digital na terceira idade, onde a gente ensinava os idosos a mexer com o computador, com o laptop, com o próprio celular, porque as redes sociais, né, a gente tinha vindo do Orkut, depois virou o Facebook, e estava começando o Instagram, sei lá, eu nem sei se tinha Instagram, em 2012 já tinha Instagram? Não, ainda não tinha popularizado, não. Então, assim, e as pessoas não sabiam como mexer. Hoje você abre uma conta, tira um empréstimo, e a gente viu agora a questão do INSS maltratando milhares de idosos no Brasil afora. Então, acho que essas políticas públicas elas precisam ser divulgadas, elas precisam ser fomentadas no estado do Rio de Janeiro. E hoje em dia a população idosa realmente é a que mais sofre com as violências, né, financeira e psicológica, né? São os maiores impactos. Exatamente. Ontem eu vi uma matéria no programa de televisão dizendo que 52% das mulheres
são chefes de família, se declaram chefes de família, né? E se nós pegarmos dessas mulheres e das famílias, se você tirar é um número muito grande, muito expressivo, o número de idosos que são as maiores rendas das famílias até hoje. Então a gente precisa cuidar, né, dos idosos e explicar para eles, para não sofrer violência, né, psicológica, violência financeira. A gente precisa fomentar e trazer essas pessoas, né, para entender a importância delas na parcela da sociedade. Entendi. Mas vamos agora falar um pouco sobre você. Ah, Eu queria que você contasse para mim, quem é o Nescau fora da política, como é que é a sua vida, seu dia a dia, né? E me conta por que Nescau, quem é você fora da política? Nescau é porque eu recebi esse apelido quando eu fui fazer um curso pré-militar lá com os meus 15 anos e o falecido Sérgio Desi, ele dizia que nós éramos calouros, todo mundo queria ir eu queria ser piloto de caça, né, eu queria ir para Epicar. E aí todo mundo que estava lá era calouro, e calouro não tinha nome, calouro era igual o bicho, tinha apelido. E aí ficou Nescau, me colocou Nescau, né, talvez Ah, por ser moreninho e tal, ficou Nescau, e nunca mais eu perdi o apelido. foi pra vida. Ficou pra vida. Houve uma época em Petrópolis que se você chegasse e perguntasse quem era o Marcos Vinícius, ninguém sabia. Só conhecia o Nescau. Hoje em dia as pessoas sabem mais quem é Marcos Vinícius, ou ainda Hoje em até dia tá acho que meio é a meio a meio. meio, eu não consigo tirar o Nescau e também não quero. Então, assim, eu trago com muito carinho, mas tem uma coisa tá junta da outra. E daquele sonho, daquele rapaz que sonhava ser piloto, como é que ele tá hoje em dia? Quem é ele, além da política no estado do Rio? Eu sou assim, eu acho que eu sou o mesmo cara, eu sou um aventureiro, eu gosto de viajar, de passear, um apaixonado pelo Flamengo, acho que o meu passatempo favorito aí no Maracanã domingo é andar de moto, apesar de eu não estar conseguindo muito, né, por conta de construir o partido no Brasil inteiro, eu não consigo muito tempo para andar de moto. Gosto de jogar futebol, jogar tênis. E a única coisa, mas hoje a única coisa que eu consigo fazer com regularidade é a minha academia, musculação pelo menos 3, 4 vezes por semana. Fiel ali. Fiel ali, 6 horas, 7 horas. Quando vou muito tarde, vou às 8. Mas eu sou fiel até para não só falar em melhor idade com qualidade de vida, mas também praticar. Tem que dar exemplo, né? Tenho Tem que que dar, mostrar. eu tento mostrar um pouquinho do exemplo daquilo que eu prego. E esse desafio, você falou agora de realmente representar o partido nacionalmente. Como é que funciona, né, a vida de um presidente de partido? Como é que é essa rotina, né? Como é que é esse dia a dia? Explica para quem está em casa o que que é isso. Bom, é uma rotina que eu vou falar para você que ela nunca vai ser uma rotina normal, né? Porque, por exemplo, eu estou aqui hoje, aí amanhã tenho que ir para Brasília. Aí na sexta-feira vou para São Paulo. Aí na semana que vem estou no Espírito Santo. Na outra semana passada eu estava no Maranhão. Então, assim, é uma coisa muito boa para quem gosta de não ter a rotina e o tédio do dia a dia como eu sou, mas ao mesmo tempo me tira um pouco da família, dos meus 3 filhos, né, de perto da minha esposa. Isso tira um pouquinho, e a saudade que vamos dizer assim, é o ponto que eu posso reclamar, Aham. né? Mas de resto é uma rotina assim bem dinâmica, né? Uma hora você está falando com o prefeito, vereador, governador, deputado, e eu gosto ontem eu fui Dinâmica. dessa dinâmica, né? Falando em dinâmica, você comentou sobre sua esposa agora. Uma das causas que você sempre defendeu foi a defesa da mulher, né? Eu queria que você contasse um pouco sobre esse caminho, né? E as políticas que você desenvolveu nesse caminho, né? Coisas que te inspiraram, pessoas, né, da sua vida, da sua rotina, ou que você tenha conhecido na trajetória política mesmo, que te levaram a essa defesa. Olha só, Carol, eu tenho na minha vida, e um grande exemplo foi minha avó, né? Criou 4 filhos, sendo só até a segunda série, sendo costureira. Uma mulher forte de fibra que tinha pouco estudo, mas muita sabedoria. Minha avó era muito sábia. E minha mãe criou, né, 2 filhos, é minha mãe, minha irmã, que é mãe solteira, e a minha mulher, que é mãe solo.
Certas Nada, mulheres, todo só mundo. mulheres, assim. O meu gabinete sempre foi com o maior número de mulheres. Você vê, a Marcela está comigo há não sei quantos anos. A Márcia foi minha secretária há 30 anos. A Andréia, 10 anos. São relações que eu tenho com as mulheres de muito respeito e por isso eu acho que eu faço essa defesa intransigente nessa questão da defesa das mulheres. Eu tenho um projeto que eu lembro agora assim rápido, que foi para denunciar, na época da pandemia, o número da violência contra as mulheres explodiu. Que os maridos em casa o tempo inteiro, né, e ninguém saía. E a gente conseguiu aprovar um projeto em regime de urgência na Assembleia para que as pessoas pudessem nos condomínios denunciar. E, e alguns outros projetos que a gente tem em parceria com deputadas mulheres na Assembleia, né? E eu digo para todo mundo que homem que é homem não bate mulher. É interessante você falar nisso e até mesmo questão de um condomínio, né, aquele caso que houve, né, no Nordeste daquela moça que sofreu os 60 socos, né, e aconteceu dentro de um condomínio, né, ela tinha ido para um churrasco e você vê, é uma realidade. Apesar de ter subido na época da pandemia, a realidade da violência contra a mulher, ela tá aqui no dia a dia e hoje em dia as pessoas têm a oportunidade de poder falar sobre isso, né. Uma coisa que a gente hoje tem, né, os números subiram, porque eu acho que as mulheres criaram coragem e estão denunciando mais. E tem que ser desse jeito. Quem tá de fora também não tem medo de falar mais. Não tem medo mais de falar. Essa é uma grande coisa das redes sociais, né? As pessoas, elas hoje, aqueles símbolos, né? Toda essa facilidade que as pessoas têm de denunciar. Eu penso que os números antigamente eles eram maiores, mas eram pouco denunciados. E nós temos que denunciar sim. Não só quem está dentro, mas quem está fora. Isso é uma realidade e as pessoas precisam abrir o olho, né. Aquela história de em briga de marido e mulher a gente mete a colher sim, né, a gente não pode ficar calado. Não dá para ficar calado. É Eu acho verdade. que desentendimento todo casal tem, mas tudo tem um limite, né? Não, é verdade. E como você vê essa questão de se expor na vida pública, né, hoje em dia você vive o limiar, né, do público e do privado, você consegue encontrar Carol, isso é de verdade falando para você, é uma coisa que eu acho que o homem público já tá aí, o nome tá aí. Hoje você não esconde mais nada de ninguém, né? Eu sempre tentei passar para as pessoas, desde antes das redes sociais, que eu sou um cara normal. Eu sou um brasileiro do interior que gosta de samba do Flamengo, da minha cerveja gelada no final de semana, né? Da minha taça de vinho. Eu nunca escondi isso de ninguém que eu gosto de viajar. Eu tenho o meu CPF que eu preciso prestar conta de quem eu sou para a sociedade por ser um homem público, mas nunca fiz questão de esconder quem eu era. Nunca escondi os meus amigos, nunca escondi aquilo que eu gosto de fazer. E as redes sociais, elas tiram um pouco a máscara das pessoas, que quem tenta esconder o que é, a rede social entrega. Então, assim, algumas pessoas até me criticam porque eu mostro um pouco da minha vida privada. Mas eu gosto daquilo que eu amo. Né? Não dá para. Não dá, você tem o teu comportamento. Eu não posso chegar na Assembleia de chinelo, bermuda e camiseta. Né? Eu não posso é, chegar na Câmara Federal e no Ministério desse jeito. Eu tenho que me portar como com eu me. postura. Tem que ter postura. Mas eu sou um ser humano normal. Eu choro, eu rio, eu sofro, eu acordo mal-humorado, eu brinco com as pessoas. Né? Eu acho que isso eu tento passar. Ser o mais normal possível. E o que te emociona nessa vida pública, política, essa coisa dessa proximidade? Tem alguma coisa que realmente move você, que é aquilo que é o que te faz tirar o pé da cama todo dia e eu Eu vou pisar no ajudar chão? as pessoas. Eu acho que todo homem público, acho que o que ele visa é ajudar o próximo. É o nosso dia a dia, é o básico. A gente nasceu para servir. Eu nasci para servir. E eu gosto de fazer o que eu faço. E nesse dia a dia, nessa rotina, o que te move, o que te faz tirar o pé da cama e falar assim: "Hoje eu vou sair e eu quero dar o melhor de mim"? Carol, acho que a premissa básica de todo homem público é ajudar as pessoas. É aquela entrega na ponta. É saber que um projeto de lei que você faz hoje vai impactar daqui a 10, 20, 30 anos. Eu acabei de falar para você de um projeto de 10 anos, né? De coisas que eu fiz. A lei da moda tem 10 anos, tem coisas que tem
14 anos. Então, assim, você saber que você está fazendo alguma coisa que vai mudar para frente a vida de milhares, de milhões de pessoas. Isso é o que me move, isso é o que me faz sair de casa todo dia. Eu postei um negócio ontem que resume bem, né, o que eu penso, que é fazer o que você gosta é liberdade, fazer o que você ama é felicidade. Gostar do que você faz é felicidade. Então, assim, eu gosto do que eu faço, sou feliz com isso. Acordo todo dia de manhã, agradeço a Deus, canto, rezo e venho trabalhar com muita felicidade. Pra você, então, o dia tem que começar assim, a sua rotina já é assim, é com a família, você já chega e toma o seu café da manhã sozinho, como é que é o Assim, eu, quando acordo muito cedo, tomo café sozinho, deixo a Tereza dormindo, né? Uhum. Os meus filhos moram com a mãe, quer dizer, o Vitor não mora mais aqui no Brasil, foi tocar a vida fora, mas o Bernardo e o Arthur moram com a mãe. Mas eu sempre que posso, e eu tenho uma coisa, eu gosto de fazer o café da manhã. Então eu gosto de cortar fruta, fazer o ovo, pãozinho, café, colocar a mesa, e eu gosto de começar o meu dia assim, servindo o café para Tereza. Final de semana eu sempre faço, às vezes dia de semana não dá, né? O dia que a gente sai muito cedo, também não vou tirar ela da cama antes do Não horário. tem tema, muito bem. Isso é uma coisa O que eu gosto sono de da fazer. beleza faz bem, Faz bem. faz bem. E até porque a gente acorda mais bem-humorada. Exatamente. Tereza, é isso aí, ó, aproveita. Mas a gente estava falando justamente sobre café da manhã, e eu acho que E é o uma café tem coisa. que ter Nescau, tá? E nem sempre o brasileiro tem a condição de ter aquele café da manhã, nem sempre a mesa é com fartura, né? Nesses programas matinais, eu lembro de ter visto justamente uma fala sobre isso, né? Que todo brasileiro tenha condições de ter um café da manhã com uma mesa farta, né? E no PRD, você tem a missão aí de vir com um partido novo, ele é relativamente novo, apesar de estar tendo, né, uma Uma composição fusão. presente, né, a fusão e tudo mais, a atuação tem sido algo de destaque no cenário nacional político, mas como é que hoje essa renovação visa mudar a realidade do brasileiro ali na ponta? Olha só, Carol, eu entendo que nós precisamos, né, de opções. O brasileiro precisa de opção. Esse clássico, essa divisão esquerda-direita, essa coisa extremista, nunca foi a minha, a minha praia, né? Eu sempre fui um cara de centro e nós criamos um partido, né, através da fusão e do entendimento, o pessoal que veio do Patriotas, que veio do PTB, um partido que possa levar a política pública de verdade para as pessoas. É porque eu vejo muita fala, as pessoas falam, berram, gritam, usam o telefone como escudo, mas no final não tem o que entregar, não tem conteúdo. Não é essa a nossa ideia. A ideia é dar para o brasileiro de norte a sul uma opção que seja de trabalho e de entrega e que pense realmente que o brasileiro precisa tomar o seu café da manhã de qualidade, como você falou agora, ter arroz, feijão, carne, salada na mesa, ter emprego e dignidade. Então, pensando nisso, como é que tem sido a atuação e quais são as metas para o PRD aqui daqui para frente? Bom, a nossa meta agora, né, nós vemos uma fusão de dois partidos que não atingiram a cláusula de barreira, e eu entendo que daqui a 2030, daqui a 5 anos, nós vamos ter no máximo 7 partidos no Brasil, 8. E diminuindo, né? Eu estou te dando uma visão de curto prazo, Sim. né? 2026, depois 2030 é a próxima eleição. E a nossa meta é conseguir ultrapassar a cláusula de barreira em 26, fazendo o maior número de deputados federais possível no Brasil, começando pelo Rio de Janeiro, né? E para poder levar a nossa voz aos estados inteiros, né? Aos estados da federação, aos estados inteiros, aos estados da federação e no Congresso Nacional. E por que você acredita que vai chegar a esse número de 7 partidos? Porque a lei eleitoral foi feita para isso. A lei eleitoral foi criada para diminuir o número de partidos no Brasil. Você vê hoje a fusão Federação União PP, Federação PRD Solidariedade, tem mais 2 partidos discutindo federação, porque
é o que acho que o que as pessoas esperam, é o que o Brasil espera. A redução de número de partidos, né, para a pessoa poder ter mais facilidade até para entender o que é direita, o que é esquerda, o que é centro-direita, o que é centro-esquerda. Eu acho que fica mais fácil para o É brasileiro. uma volta mais ou menos ao que tinha nos anos 80. A ideia da lei eleitoral é que fosse o MDB e Arena, É. né? E, eu penso que nós não vamos chegar nisso. Era mais ou menos a ideia dos Estados Unidos, Ah, republicanos e democratas, né? Então, eu acho que é mais. Mas nós não vamos chegar nisso. E vamos chegar a 7, 8 partidos no máximo. e isso também tem a ver com todo esse processo que ocorreu com Solidariedade? Com Com Solidariedade. Tem a ver com essa. Tem a ver com nós chegarmos mais fortalecidos na próxima eleição de 26. E como tem funcionado isso na prática? Isso muda alguma coisa para o eleitor brasileiro? Não, para o eleitor não, ele vai decidir através do nome e do número do candidato. Na ponta, no final, não vai mudar. Muda para os partidos. Entendi. Mas na atuação política, como é que isso tem funcionado? Vocês têm articulado trabalhos coletivos, ações em conjunto, Sim. metas que vocês têm a atingir? As metas, elas são compartilhadas, né? São divididas hoje entre 2 partidos. A meta que era de um partido, hoje divide para 2. E o estatuto, ele determina que dependendo do tamanho da discussão, ela tem que ser aprovada pelos 2 E partidos em vocês têm uma colegiado. prioridade em vista nesse momento ou ainda estão em discussão? A prioridade, eu acho que de todo brasileiro, principalmente cidadão fluminense, é a segurança, né? E como você vê esse cenário nesse momento? Tá preocupante? Muito preocupante. Né? Tá preocupante não só aqui no Rio, no Brasil inteiro, as notícias dão conta disso, mas aqui no Rio muito mais, né? Porque a gente vê a política pública no que tange a segurança, né? E falhando já tem um tempo. Então, dentro dessas prioridades que o PRD tem, o que vocês veem como necessidade e o que é preocupante para o Rio de Janeiro? Eu acho que o mais preocupante para o Rio de Janeiro, se você for buscar em, sei lá, 6 anos atrás, vamos mais longe um pouquinho. Eleição de. Mais longe, não, mais perto. Eleição de 2018. A gente está falando de 7 anos atrás, né? Na eleição de 2000, quando você fazia uma pesquisa em 2017, em qualquer lugar, qualquer cidade do estado do Rio de Janeiro, prioridade da população era a saúde. Em alguns lugares, a educação, o lixo e a segurança pública vinha em terceiro, quarto lugar. Hoje, a prioridade do Rio de Janeiro é a segurança pública. A pauta do Rio de Janeiro é a segurança pública. Já foi assim lá atrás, lá nos idos de 2010, 2006. 2006 já foi assim. Hoje, depois de 20 anos, menos de 20, a pauta volta a ser a segurança pública. E na minha visão, falta mais investimento em inteligência, mais investimento em pessoal, né? Sim. Não digo nem em equipamento, que eu penso que o Estado tem investido bem na parte de equipamento, e falta coragem. A verdade é que falta coragem para enfrentar criminalidade, mas não é só culpa do Estado do Rio de Janeiro. A segurança pública é uma pauta nacional. Se você pegar, que aí eu faço a crítica ao nosso Estado, mas faço a crítica também ao governo federal. Se você olhar em Jericoacoara, por exemplo, agora está nos jornais, Exatamente. né? As facções estão tomando conta da cidade. A gente vive um estado conflagrado. Você não tem segurança para sair à noite sozinho. Nem pensar. A gente pensa 2 vezes A hoje em gente dia. pensa 2 vezes em sair de carro depois das 10 horas da noite. Então, você vê, é muito, né, é simples. O hábito do brasileiro e do carioca, do fluminense, mudou nos últimos anos por conta da segurança pública. Ponto. Você vê que é tão absurdo a ponto da pessoa pensar em sair com a expressão: "Eu tenho o celular do ladrão". Eu acho que isso é tão triste, assim, sabe, da pessoa se resguardar de ter alguma coisa e aí ter medo de ser humilhada por entregar um celular que é mais feinho, de um modelo inferior para o bandido, porque ela vai apanhar dentro de um transporte público. Mas a gente vive um momento muito complicado e nós precisamos virar essa página. O Rio de Janeiro precisa virar essa página, né? Quer dizer
que as outras políticas elas estão atendendo a população 100%? Não, nunca irão atender, né? A gente precisa ter na cabeça e ter a coragem de dizer que a política é uma obra que ela não vai terminar nunca, né? Mas a segurança pública é a pauta mais importante do Brasil. Eu vou te dizer que a segurança pública também, ela coloca em risco questões como educação e saúde. Educação, saúde e investimento. As coisas elas são ligadas diretamente e proporcionalmente. Você viu que em Goiás o bandido está mudando de Goiás? Exatamente. Então, assim, tem solução? Tem. É fácil? Não, não é. Nós temos um estado de 17 milhões de cariocas e fluminenses. Não estou falando do estado de Goiás, mas está falando do Rio de Janeiro, que é o tambor político do Brasil. E também a gente vê que isso impacta na ida das crianças para a escola, naquelas famílias que precisam ir buscar aquela criança, né, um tiroteio próximo de uma escola, próximo de uma unidade de saúde, porque agora invadem unidades de saúde, né, coagem as pessoas no atendimento. Então, assim, isso tudo afetou a rotina. Afeta a rotina, afeta a nossa rotina, Carol. Afeta a nossa rotina. Por exemplo, eu hoje, dependendo da hora, não volto para Petrópolis à noite, para não ter que passar ali na 040. Então, assim, afeta a rotina de todo mundo e o Rio de Janeiro precisa de um choque de ordem. Porque o choque de realidade a gente tem todo dia, né? Mas a gente precisa colocar esse trem de volta nos trilhos. O Rio de Janeiro tá pedindo, tá no SOS, né? Tá no SOS. A gente tem que ligar esse alerta e em breve. Eu acho que os próximos meses são decisivos, a gente precisa ficar de olho, né? E é aí que a política entra, né? E que as pessoas precisam se informar, ficarem conscientes daquilo que as rodeia, porque é justamente aí que a política está na nossa vida e não tem como fugir. Não, graças a Deus é a política, que pode ser criticado, né? As pessoas podem falar o que elas quiserem, mas o melhor modelo é a democracia sempre. Marcos, depois de um tema tão importante, né? Eu acho que é o tópico que vai governar aí vários papos que vão vir pela frente. Acho que o Café com Nescau vai trazer muitos temas interessantes e você vai poder discutir até o desenvolver, né, o desenrolar do que esse tema traz pra gente. Mas eu quero, a partir de agora, a gente vai encerrar esse bate-papo e a gente vai seguir para uma outra etapa. Você é bom de ping-pong? Muito. Então, raciocínio rápido, o que vier na sua mente. De frente com Carol agora. De frente, Carol. É um clássico. Então, eu listei algumas expressões, algumas coisas que eu vou te perguntar e você me diz a primeira coisa que vem na sua cabeça. Combinado? Combinado. Então tá ótimo. Uma palavra. Amor. Uma meta. Vencer a eleição em 2026. Um ídolo. Zico. Uma ídola. Elis Regina. Uma frase. Tudo posso naquele que me fortalece. Uma realização. Cara, eu sou muito realizado. Eu sou muito. Uma realização, demorei, né? Mas é ver meus filhos com saúde. Essa é a minha realização. Eles crescem e a gente fica tão orgulhoso de ver eles adultos, assim. Exatamente. Sinto mesmo. Meu filho se formou na faculdade agora e dá um negócio assim no coração tão bom. Uma comida. Nhoque. É mesmo? É. Bolonhesa ou... Nhoque ao sugo. Tudo bem. Dia ou noite? Dia. Por quê? Porque eu adoro ver o sol nascer, o pôr do sol. Eu sou do dia. Você é praieiro? Eu sou praieiro. Tá explicado. Um livro. Um livro, A Arte da Guerra. Mao Tse Tung. Um sonho pro Rio de Janeiro. Cara, o Rio é o lugar mais lindo do planeta, né? Não tem lugar mais bonito que o Rio de Janeiro. Você sai daqui, você sempre quer voltar? Eu sempre quero voltar. O meu sonho é o Rio mais seguro. É de todos nós. Direita ou esquerda? Direita. Eu acho que essa conversa foi ótima. Eu quero te agradecer imensamente. Primeiro, porque eu amo café. Me disseram que você ia falar na comida paçoca. Eu ia ficar feliz da vida, porque eu também amo paçoca. Se você perguntasse sobremesa, doce, paçoca. Tô contigo. Amo paçoca. Sou fã. E não gosto de amendoim, acredita? Eu gosto de paçoca, gosto de amendoim, gosto de paçoca. Por incrível que pareça, eu não gosto. Mas eu quero te agradecer muito pelo convite. É uma honra estar aqui. Foi ótimo conhecer um pouco mais de você. Desejo muito sucesso pro Café com Nescau. E sempre que você precisar, eu tô aqui contigo. Enfim, eu desejo pra você e um Rio de Janeiro muito melhor. Cara, obrigado por ter me ajudado aí a contar um pouco da minha história. Agora, depois, a gente vai chamar você, a Marcela, mais um jornalista
Vou chamar o Rogério também para eu fazer o contrário. Eu vou perguntar e vocês vão responder também um dia, me contando um pouco do lado de cá, do lado de lá do balcão, né? Vambora. Porque vocês são jornalistas políticos. Em certos momentos, nos criticam, em outros, nos fazem, né, aparecer assim, bem no. Reflexão, diálogo É surge isso. a partir disso É aí. sobre isso. É Tá sobre isso. ótimo. Tô super aceito, adorei o desafio e tô dentro. Vambora. Espero você em breve. E obrigado por ter acompanhado a gente nesse primeiro episódio. E continue acompanhando a gente, siga as redes sociais do deputado. E você é o nosso convidado, sempre com um cafezinho quente e um diálogo certo. Esse podcast é um canal para te ouvir e falar sobre o que realmente importa. Política é sim sobre você, sobre o preço do gás, sobre a escola do seu filho, sobre o ônibus que atrasa, sobre o médico que não te atende. E se a gente não falar disso com verdade, transparência, outros vão continuar decidindo por nós. Obrigado por estar comigo nesse primeiro episódio. Semana que vem tem mais Café com Nescau, com um convidado especial e um tema que você vai querer ouvir. Eu te espero aqui.